Coronavírus confirmado o segundo caso do DF. Planos de saúde. O governo prepara a medida para que exame que detecta o coronavírus seja coberto. Economia. Guedes faz apelo ao Congresso e manda a lista de projetos que prometem alavancar o Brasil. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. O Distrito Federal tem agora 2 casos de coronavírus confirmados. O segundo é o marido da paciente que está internada no Agarrã. A mulher segue em estado grave. Hoje, deputados distritais se reuniram com a direção do Agarrã, unidade considerada referência para tratamento do coronavírus. Servidores e pacientes denunciaram a falta de estrutura e a demora no atendimento na ala destinada ao isolamento. Pacientes com sintomas de coronavírus que estão no 7º andar do Agarrã têm relatado problemas no atendimento. Este homem reclama da demora em ser atendido e também de problemas na estrutura. Me deixaram 2 horas numa sala lá embaixo até subir no 7º andar. Pensei que ia ser rápido. Já são 10 horas da noite e até agora, nesse momento, está no meio de fazer um raio-x para a gente ir embora, para saber o que a gente tem. A gente está jogado aqui dentro de uma sala aqui, entendeu? Tem uma senhora de 74 anos, sem ventilação, sem nada. Nesse outro vídeo, pacientes reclamam para uma funcionária do hospital que não receberam medicamentos. Colocaram o soro aqui de 4 horas da tarde, fechado, aqui e aqui. Não desceu uma gota de soro para mim. 10 horas que eu estou aqui dentro, não tem uma dipirona na veia aqui para poder passar a dor no corpo. Mas é lógico, chegou a doutora Tatiana, chegou o doutor Madão, lógico. Já a Flávia, que viajou com a mãe para a Itália e voltou no início do mês, diz que veio até o Agarrã fazer testes preventivos para saber se as duas estavam ou não contaminadas pelo coronavírus, medida que foi negada no hospital. Não foi feito exames preventivos, apesar da nossa insistência, posto que a informação que era dada é que só seriam recebidos pacientes com sintomas. Agora, a mãe da Flávia está internada no Agarrã aguardando o resultado do exame. Por conta de denúncias anônimas de servidores aqui do hospital, deputados distritais se reuniram com a direção do Agarrã. Eles questionaram os procedimentos que estão sendo adotados e também a disponibilidade de insumos, como as máscaras de proteção. De acordo com a direção, todas as medidas já foram tomadas. Viemos aqui para conhecer em loco, para conversar com a equipe do hospital, para conversar com a direção. E a gente está saindo daqui, eu acho que mais satisfeito de quando a gente entrou, ouvindo de parte da direção o que tem sido encaminhado, ouvindo que hoje tem os insumos. Então, recebemos a denúncia e estamos cumprindo o nosso papel, vindo aqui e fiscalizar a atuação do hospital, mas especialmente da gestão da saúde. Durante o evento, na manhã desta quarta-feira, o governador Ibanez Rocha admitiu que o hospital não possui estrutura para receber toda a população. Então nós temos que tomar muito cuidado. Não é todo mundo correr para o hospital, nós temos que avaliar caso a caso. O caso hospitalar é só naqueles casos em que realmente houver uma doença respiratória avançada. Esse é o protocolo que está acontecendo em todo mundo. A mulher de 52 anos, a primeira diagnosticada com coronavírus, segue internada em estado grave. Já o exame do marido dela deu positivo para a doença. Ele está em isolamento domiciliar. Por decisão da Secretaria de Saúde, publicada no Diário Oficial do DF, as visitas à UTI estão proibidas. A Secretaria de Saúde acaba de falar com a imprensa em uma coletiva no Buriti e, em resumo, a Secretaria negou todas as acusações de falta de roupa apropriada para a equipe médica e a denúncia de que pacientes com outras doenças sejam internados no andar dedicado ao isolamento da mulher com coronavírus. Novidades sobre como o DF está reagindo a essa crise do coronavírus você acompanha no Band Cidade, segunda edição, às 6:50 da noite. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, que está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa Hoje tarde. A gente passou as imagens na Band News FM. Muitos ouvintes questionaram o motivo de parlamentares, no momento como esse, estarem dentro do hospital lá referência. Coisa triste, né? Quer dizer, os políticos tentando se aproveitar da situação, indo lá ao hospital para atrapalhar o trabalho das equipes médicas que estão lá tão atarefadas, com tanta gente apavorada, né? 90 e tantos % dos casos absolutamente não fazem o menor sentido, mas as pessoas se preocupam, um espirro, elas já estão se dirigindo para o hospital. Enfim, apesar disso, há muita apreensão. Tudo que não é necessário neste momento no hospital de referência do tratamento de coronavírus, como é o Agarrã, é a presença de políticos oportunistas para tentar fazer algum tipo de demagogia, né? De fato, isso era
absolutamente dispensável. Agora, o governo, o secretário de Saúde, nos concedeu entrevista, a minha, a Thalita Almeida e a Rodrigo Orengo, na Rádio Band News FM, na sexta-feira passada, e eu até perguntei, vem cá, tem tudo à mão, tudo que é necessário? Ele deu números que a gente trouxe aqui, inclusive. Ele contou que tem 120 mil máscaras estocadas para, se for necessário, distribuir. Tem roupas adequadas de proteção aos profissionais de saúde, mais de 2 mil dessas roupas que protegem os profissionais de saúde, aqueles óculos especiais. Enfim, tem tudo que é necessário, além de medicamentos, para o enfrentamento dessa situação. Portanto, parece um certo exagero toda essa história, mas, de qualquer maneira, as pessoas que procuram o hospital, seja por coronavírus ou por qualquer outra, queixando-se de qualquer outro mal, merece, exige, paga por isso. Tem que ter o atendimento o mais imediato possível. Não pode a pessoa ficar esperando durante horas a administração de um exame, ou a realização de um exame, ou a administração de um medicamento. Continuar falando aqui de coronavírus, porque os planos de saúde vão ter que cobrir o teste para a identificação do coronavírus, que hoje custa em média R$ 280 nos laboratórios particulares do DF. A medida deve começar a valer na próxima semana e tem mais detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Como é que vai ser, Renata, para aquela pessoa que tem o plano de saúde? Boa tarde. Olá, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, todo o processo burocrático está sendo feito, né? Então, representantes ali do Ministério da Saúde estão conversando com representantes da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é responsável por fazer aquela lista, aquele rol né, de procedimentos que os planos de saúde são obrigados a fazer a cobertura, a bancar mesmo. Então, hoje, o plano de saúde ele não é obrigado a fazer esse pagamento, né? Arcar com esse teste, como você bem disse, aí varia algo em torno de R$ 280, um valor realmente elevado, né? Não é todo mundo que consegue fazer. Mas os representantes do Ministério da Saúde estão conversando, negociando para que isso aconteça no mais tardar na semana que vem. Tudo isso faz parte, né, todo esse preparo que o governo está tendo. Então, por exemplo, hoje um paciente que é de um plano de saúde, que tem um plano de saúde, e se for detectado ali que ele tem o coronavírus, obviamente que todo esse tratamento dele vai ser arcado pelo plano de saúde. E o teste, em breve, portanto, isso deve acontecer. Ontem nós falávamos aqui daquele grande evento do movimento da educação, né, na verdade é Todos pela Educação, que foi cancelado, um evento grande que foi feito, chegou a ser feito no auditório para 1.500 pessoas. Então, teve o primeiro dia, teria o segundo dia ontem e o encerramento hoje. Teve o primeiro dia, várias autoridades participaram, vereadores, deputados, prefeitos, inclusive o próprio presidente da Câmara também, Rodrigo Maia, participou. E no fim do dia, do primeiro evento, houve-se a suspeita de que a diretora executiva desse movimento poderia estar com o coronavírus. Nós falamos sobre isso ontem. Então, saiu o resultado desse teste, ela não está com o coronavírus, no entanto, ela ainda continua em isolamento fazendo outros testes. E aquelas pessoas que participavam também, os coordenadores que estavam aqui em Brasília aguardando, portanto, o resultado desse exame, eles já foram liberados, a maioria de São Paulo, então já foram liberados para ir para São Paulo. Então, a notícia positiva, a notícia importante, né? Porque, como a gente disse, teve uma circulação muito grande de pessoas ali. E para finalizar com relação a essas informações, Rodrigo, o governo espera que o pico de coronavírus aqui no Brasil ocorra daqui a 2 semanas e meia. Então, já é esperado aí esse aumento, chegar, portanto, a esse pico daqui a 2 semanas e meia. O governo vem conversando com os hospitais de todo o país para se preparar para esse momento. É importante que a população também não se assuste, saiba que isso vai acontecer, porque tendo esse pico, a ideia é que se mantenha aí e depois, se tudo ocorrer bem, se Deus quiser, entre em declínio. Rodrigo. A gente fica na torcida e acompanhando. Obrigado, Renata. E olha, quando a gente fala de coronavírus, a gente sempre fala de dengue aqui também, porque começou hoje uma série de ações do dia D, a educação de mãos dadas contra o Aedes. Várias escolas do DF fizeram hoje caminhadas simultâneas contra a dengue. Uma campanha que quer chamar a atenção para a importância do combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e da febre amarela. Este ano, mais de 7 mil casos de dengue foram registrados aqui no DF. No Taguaparque, cerca de 500 alunos de escolas de Taguatinga e Vicente Pires participaram do dia D. Seu Almir é frequentador do parque e ficou emocionado com a ação da criançada. Fiquei muito emocionado em ver essas crianças, que é o futuro. Essa doença, a dengue, é justamente contra ela que nós temos que preservar essas vidas dessa garotada que está aqui. Seu Saulo também frequenta o parque há anos e gostou do que viu. Eu achei super legal, super informativo
tanto para as crianças que estão se formando e estão divulgando aí o perigo da dengue e também para os usuários aqui do parque. Eu achei genial. Ao todo, 291 escolas públicas participam do programa Saúde na Escola, que promove campanhas educativas. Esses alunos da Escola Classe 12 de Taguatinga se prepararam para o dia. Levaram cartazes e fantasias do mosquito da dengue. Se você deixar água parada, vasilhas e potes no seu quintal, eu vou achar muito legal. Vamos ficar toda a sua família, vai ser uma alegria. É muito importante que as famílias se conscientizem da gravidade desse problema, né? E as nossas crianças, se elas aprenderem essa lição, elas vão cobrar das famílias. Então, se a gente atingir a criança, a gente atinge todo mundo. A diretora explica a importância de educar as crianças sobre doenças como a dengue já na fase infantil. Vamos dar início a um combate realmente muito severo, porque nós estamos situados na QNH e lá tem um foco muito grande. A gente já percebeu que tem um diagnóstico muito grande já da doença. Então a gente realmente gostaria de combater isso, que, como eu falei, é uma maneira simples, basta ter consciência. Este ano, mais de 7.000 casos de dengue foram registrados no DF. Cláudio Humberto, essa ameaça, por enquanto, é muito maior do que o coronavírus. É muito maior e muito mais perigosa, né? E está ali, já está mesmo ali funcionando. No Brasil todo, foram dezenas de milhares de casos, né? Muito ao contrário da coronavírus, por exemplo, não chega a 1.000. Mas no Brasil todo, a dengue é que é o problema, o mosquito da dengue é que é o problema. Aquela exortação que já foi feita, que tem sido feita inclusive nas redes sociais, ó, larga a máscara e vá para o teu quintal procurar focos do mosquito da dengue. Isso aqui de fato oferece um perigo iminente. Foi uma iniciativa maravilhosa, né, das professoras, de diretores de escola. Você viu o papel ali em que o mico que a professora paga se fantasiando de mosquito da dengue, tudo isso em nome da educação, do esclarecimento e dessa campanha que é absolutamente meritória. Saiu hoje o primeiro relatório epidemiológico do Ministério da Saúde sobre este ano. A situação da dengue no Distrito Federal é preocupante, como em todo o país, mas a situação, o DF não está entre os casos mais graves de incidência da doença. Há outros campeões por aí afora, vários outros estados campeões de dengue. Mas, de qualquer maneira, são milhares de casos, grande parte acaba sendo descartado, mas, de qualquer maneira, é algo que precisa ser visto com atenção por cada um de nós. Ninguém deve ficar esperando que o governo faça qualquer coisa, que tome iniciativas, que faça aquilo, outro. O papel é de cada um de nós, verificar o nosso quintal, checar se tem algum tipo de foco de mosquito da dengue. Nesse tempo de chuva, é sempre bom lembrar que mosquito gosta de água mais limpa, essa água da chuva. Mas também eles já gostam de água suja, já houve uma mutação do mosquito. Enfim, está de parabéns aí ao pessoal das escolas públicas do Distrito Federal. E a seguir, o aumento de policiais do DF avança na Câmara dos Deputados. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Vandalismo no sol nascente. Homens encapuzados atearam fogo em um ônibus que passava pelo trecho 2 da região. O crime foi ontem à noite. O motorista do ônibus foi abordado quando passava pelo condomínio Vitória, no final do trecho 2. Um grupo de aproximadamente 8 homens encapuzados entrou no ônibus e pediu para todos descerem. Em seguida, eles atearam fogo no coletivo, deixando as pessoas que estavam perto assustadas. Esse malandro chegou aqui e botou fogo no baú aí, ó. Em nota, São José disse que a empresa teve um prejuízo de R$300 mil. A Polícia Civil investiga o que motivou a ação dos criminosos. Até agora, ninguém foi preso. O presidente Bolsonaro está de volta ao Brasil depois de 4 dias nos Estados Unidos. Pela manhã, ele se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E o governo está preocupado com o cenário econômico e já anunciou uma previsão menor para o PIB deste ano, 2,10%, 0,3 ponto percentual a menos. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Quais são as iniciativas do governo para combater essa crise, hein, Renata? Pois é, Rodrigo, olha só, como você bem disse aí, agora pela manhã, né, o presidente Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O cenário realmente
não é nada animador. Há uma expectativa de que o presidente da República se reúna também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e aí seriam só os três, nada de ministros, nada de assessores, para tentar encontrar ali um equilíbrio, né? A gente sabe que a harmonia entre os poderes é fundamental também para que a gente possa ter o crescimento aí que a gente tanto espera, e que até então não veio. Então, há uma previsão, não tem nada oficial na agenda de nenhum dos três, mas há uma previsão de que esse encontro de fato aconteça e é muito importante, né? Ontem, o ministro Paulo Guedes enviou um ofício, tanto para o presidente da Câmara quanto para o presidente do Senado, pedindo agilidade em votação de algumas propostas consideradas prioritárias, muito importantes para o governo. Então, são 14 projetos de lei, 3 PECs, né, propostas de emenda constitucional, e também duas medidas provisórias. Então, o governo citou ali e considera fundamental. E tem outra coisa também. A ideia é agilizar, porque a gente lembra que esse ano é ano eleitoral. Eleições municipais teremos em outubro, então o segundo semestre esquece, né? Então a ideia é agilizar e colocar tudo em votação já no primeiro semestre. Só que também o governo precisa fazer a parte dele. Por exemplo, até agora, nada de reforma administrativa, nada de reforma tributária, sugestões da reforma tributária. Então o ministro também disse sobre essas reformas. Falou que a ideia é enviar ainda essa semana, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, que a ideia vai ser essa semana, mas vamos aguardar, sejamos otimistas. Então a ideia é enviar essa semana a reforma administrativa para que o Congresso, portanto, se debruce nessa reforma administrativa, e até semana que vem as sugestões da reforma tributária. A comissão especial já foi criada, teve inclusive uma audiência pública hoje, então as coisas estão andando no Congresso, então falta também o governo fazer essa parte dele, e tomara que essa reunião entre os três aconteça e tomara que realmente eles encontrem um equilíbrio aí, né Rodrigo? Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Cláudio Humberto, desse encontro do presidente com Maia Alcolumbre, pode ser algum consenso? Essa briga vai continuar? Eu acho que a briga vai continuar, mas haverá também algum certo consenso, né? Afinal de contas, um não é da turma do outro. Então, ninguém deve esperar ali que ande trocando beijinhos e abraços. Eles vão sempre manter essa relação tumultuada, etc. O que o país espera é que cada um cumpra o seu dever. Só isso. Se houver o entendimento, melhor ainda, né? Mas não se deve esperar muito desse trio aí, não. Com relação ao ofício do ministro da Economia para o Congresso, para dizer quais os projetos prioritários, etc., e tudo isso faz parte de um conjunto de atitudes oportunistas que a gente vem verificando no Brasil, sobre tudo em razão do coronavírus. A gente assistiu na segunda-feira uma queda violenta da Bolsa de Valores, lembra daquilo? O mundo está acabando, fizeram o circuit break, para tudo, fecharam as portas, ninguém negocia mais nada, aquele negócio. Todo mundo pensava que o mundo estava acabando, mas o que estava acabando mesmo eram alguns investidores mais tolinhos, porque no mercado financeiro o que sobra é a falta de escrúpulos. E os caras estavam querendo era ganhar dinheiro se aproveitando do coronavírus. Está todo mundo tentando se aproveitar de alguma maneira, tirar partido do coronavírus. Você viu aí os deputados que foram lá atrapalhar os médicos ou a Agarran para verificar a denúncia anônima. Tenha santa paciência. Todo mundo está se aproveitando disso, né? E tem gente se aproveitando para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Então, qualquer projeção dos que torcem contra o país, olha, o PIB vai cair, coronavírus, tal. O coronavírus foi a razão alegada também para a crise da Bolsa de Valores. E a crise acabou, não durou 24 horas, né? Não é o coronavírus, continua sendo o oportunismo e a falta de escrúpulos de muita gente que quer se aproveitar da situação. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou o projeto de lei que autoriza a concessão de reajuste a policial militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Mas, para valer, a proposta precisa ser aprovada pelo plenário e ainda não há previsão de quando será analisada pelos parlamentares. O projeto de lei foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 do governo federal. E o projeto prevê a recomposição de 25% nos salários dos militares e aumento de 8% na remuneração dos policiais civis. O reajuste é retroativo ao mês de janeiro. Uma pesquisa revelou que os brasileiros estão dormindo menos. É cada vez mais gente com dificuldade para pegar no sono. E os médicos alertam que as noites mal dormidas trazem impactos na saúde. Quando o André dorme 5 horas por noite, já dá para comemorar. Ele sofre de insônia e tem um sono muito leve. Qualquer barulho, qualquer iluminação, até aquelas pulseiras de monitoramento de sono,
atrapalham bastante. Então, qualquer alteração no silêncio me acorda. Está com sono agora? Um pouco. Estou segurando aqui para não bocejar. O brasileiro dormiu em média 6 horas e 24 minutos em 2019, uma redução de 12 minutos em relação a 2018. Não existe um tempo ideal de sono, varia para cada pessoa, mas a recomendação médica mais usual é de 8 horas por dia. A Fabiana dorme menos de 6. Você acha pouco? Acho. Eu acordo bem cansada. Faculdade, trabalho, aqui é longe, né, meu trabalho de casa, então tem que sair umas 7h30, então não dá para dormir mais. A pesquisa da Associação Brasileira do Sono entrevistou mais de 6 mil pessoas. Segundo o estudo, a proporção de brasileiros que relatam problemas para dormir subiu de 56% para 60%. Uma noite mal dormida também pode influenciar nas nossas escolhas alimentares. O cérebro fica buscando mais energia. E aí a gente pode preferir comidas mais gordurosas. Ou então abusamos de bebidas como café e energéticos, que em excesso não fazem bem para a saúde. Esses hábitos também podem atrapalhar a qualidade do sono, ou seja, uma coisa acaba levando a outra e o problema se torna cíclico. Diria que nós estamos vivendo uma epidemia de privação de sono. Eu tenho, em curto prazo, mais chances de alteração de memória, alterações de humor, e em longo prazo eu tenho alterações metabólicas como propensão a ganho de peso e até distúrbios cardiovasculares. Nesta clínica que faz exames para avaliar a qualidade do sono, houve um aumento de 20% no número de pacientes no último ano. A preparação antes de deitar é uma das recomendações mais importantes. Celular, né? Hoje é um hábito ficarmos no celular até na cama mesmo antes de dormir, então tentar deixar o celular fora do quarto. E alimentos leves, poucas horas antes, tudo isso, com pouca luz também, tudo isso acaba ajudando numa noite de sono melhor. A auxiliadora dorme pelo menos 8 horas. Para ela é fundamental para suportar a rotina de trabalho. O nada melhor do que uma boa noite de sono, tranquilo, né? Que aí você já levanta naquele pique, já toma um banho e já vai que vai. Senão, não dava conta. E vai que vai, hein? A seguir, o GDF tem 30 dias para trocar extintores da rede pública de saúde. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. A Justiça determinou que o GDF troque em até 30 dias todos os extintores vencidos nas unidades de saúde aqui da capital. O contrato já foi assinado, serão 760 novos extintores. Nossa reportagem recebeu este vídeo gravado em um posto de saúde da Asa Sul. Olha só, dá para ver que a data de validade do extintor venceu em fevereiro de 2015, há 5 anos. Um perigo para os pacientes e funcionários. No Agarran também há extintores vencidos desde 2017. A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público conseguiu uma liminar para que a Secretaria de Saúde providencie, no prazo de 30 dias, a manutenção de todos os extintores de incêndio e também de outros equipamentos de proteção e segurança em todas as quase 300 unidades de saúde do DF, inclusive dos prédios administrativos. O juiz responsável por analisar a ação entendeu que a situação é da mais alta gravidade. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o contrato dos extintores já foi assinado. São, ao todo, e vão ser comprados 760 novos extintores e 867 vão passar por manutenção. Uma decisão da Justiça de São Paulo chamou a atenção do país inteiro nesta semana. Os pais de uma adolescente que vazou nudes da ex-namorada foram condenados a pagar uma indenização para a vítima por danos morais no valor de R$15 mil. Isso porque a responsabilidade sobre os atos de um menor de idade recai sobre a família. E é bom ficar atento, porque independente do motivo, o vazamento de fotos íntimas de outras pessoas é crime com pena de 1 a 5 anos de reclusão. A Duda tem 13 anos e já é modelo, cantora, atriz e tem mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. Por isso, a mãe dela tá sempre de olho no que a filha anda fazendo na internet. E todo cuidado é pouco. Tá sempre atento, né, a tudo que acontece com ela, porque ela é um ser em formação, uma adolescente. Então, por mais que ela seja responsável, a gente não tem como saber o que vai chegar até ela. Né? Então, é muito importante esse monitoramento. Eu estou sempre ali vendo todas as mensagens e converso muito com ela. Né? Eu acho que o mais importante é o diálogo.
E o medo se justifica. O compartilhamento de fotos e imagens nas redes sociais sem autorização dos respectivos donos tem sido cada vez mais frequente. O que a maioria das pessoas não sabe é que isso pode gerar consequências tanto para as vítimas como para quem faz a publicação sem autorização. Nos Estados Unidos, um hacker foi condenado a 8 meses de prisão depois de publicar fotos íntimas de uma atriz conhecida. Já aqui no Brasil, em São Paulo, a justiça condenou os pais de um jovem menor de idade a pagar 15 mil reais de indenização à ex-namorada, que teve fotos íntimas compartilhadas. Este especialista concorda com a decisão da Justiça Paulista. Para ele, cabe aos pais irresponsáveis responder pelo crime do filho menor de idade. Quanto menor, os pais são sim responsáveis por fazer todo o monitoramento dos conteúdos dos quais os filhos, enfim, os seus filhos, as pessoas que estão sob as suas guardas, são responsáveis por divulgar na internet. E assim como nos Estados Unidos, a legislação brasileira também prevê pena de 1 a 5 anos para quem compartilha imagens íntimas na internet sem autorização. A internet, muitas das pessoas imaginam que é um mundo sem lei, quando na verdade não é. Os mesmos atos praticados no campo físico também se repercutem no campo virtual. Então, o ideal é que os pais tenham uma atenção redobrada nesse sentido, de monitorar quais são os conteúdos que os seus filhos estão divulgando na internet. Aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade, anote aí nosso número que já vai aparecer aí, está aparecendo 99976-9204. Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui.